Bom dia, primeiro A, bom dia, primeiro B. Semana de provas. Ana Júlia está tendo algum problema para entrar na aula. Estou vendo aqui, ó. Estamos com 23. André, Camille, Caterine, Esther, Gustavo, João, Júlia, Julie, Letícia, Lucas, Mariduarda duas vezes, Paulo Mateus, Murilo, Patrick, Viana, Rafael Prado, Rafaela, Sabrina, Vitor, Vitória e o Wendel. Por enquanto. Acho que a Giovana entrou, a Ana Júlia também. Semana de prova, né? Recebi uma prova de um aluno do primeiro B. Já está até corrigindo. Eu vou abrir a prova. Hoje a gente vai começar de uma maneira diferente das outras avaliações. Dessa vez a gente vai começar sobrando tempo para os slides de revisão. Tá abrindo aqui no Word, tá? Tá abrindo. Entrei aí um minuto. Acho que vocês já tiveram contato com ela, né? Já abriram, já deram uma olhada. Acho que a maioria está esperando acabar a aula para poder começar a enviar, né? Não esqueçam que as provas que forem enviadas até hoje, 11h59, elas têm um valor maior, elas vão valer 11 pontos. Professor. Sim, Camille? Não é da sua matéria, mas Drummond vai ter um desafio cultural, né? O senhor sabe disso, né? O senhor podia explicar, por favor? É obrigatório fazer essa prova? Não, você não sabe o que é o desafio cultural, Camille? É aquilo para ter bolsa, não é? É, isso mesmo, ó. O que acontece? Fiz no começo do ano. Isso, é só para alunos novos, Camille. Por exemplo, vocês não podem. Quem já é aluno da escola não pode. Acho que vocês devem ter feito para entrar algum dia, e aí quem fez deve ter recebido um determinado desconto. Aí esse desconto ele vai mudando ano a ano. Eu não sei, não tenho certeza do que eu estou falando, mas se eu não me engano, se perde um pouquinho da porcentagem que ganhou. Por exemplo, você tem um desconto de 40%, para o ano seguinte, eu acho que isso deve cair um pouquinho para 35%, 30%, eu não tenho certeza de como que funciona essa regra, porque os professores não chegam a ter esse conhecimento. Mas esse desafio cultural, Camille, é só para os alunos que vão entrar na escola, que não são nossos alunos. Agora, o online, você faz, né? Você assiste lá o desafio online, aí você também, acho que tem como fazer essa prova online. Vou ser sincero que eu não tenho tanta certeza do que eu estou falando, como é que funciona essa prova online. Mas é mais ou menos não é assim. obrigatório, né? Não. Para vocês que são alunos, não. Para vocês que são alunos, vocês não é que nem é obrigatório. Não é nem permitido que vocês façam. Que eu saiba, não é nem permitido que vocês façam, tá, Camila? Não é para vocês, tá? Não é para vocês. É para alunos que querem entrar na escola mesmo. Não é obrigatório, não. Eu acho que agora o Word já abriu. Você fez, Camille, no começo do ano, essa prova? Do desafio cultural? Sim, eu fiz no começo do ano. Fez? Ah, tá. Aí você deve ter ganho algum tipo de desconto, alguma coisa assim. E aí, Isso. agora deve começar a chegar as rematrículas. Aí eu não sei também como que vai funcionar, né? Que é tudo diferente. Quando é presencial, eles entregam os envelopes com a rematrícula, e aí lá vem escrito direitinho como é que funciona essa questão do desconto, para quanto vai, se você perdeu, se você manteve. Lógico que tem sempre a opção de você ir até a escola, conversar com a nossa diretora para tentar negociar. Tudo é negociável, né? Ainda mais agora, né? A gente está numa fase tão difícil, tão complicada. Primeiro A e B, antes também
do Word terminar aqui de abrir. Vocês devem ter recebido a notícia na sexta-feira do que o prefeito fez o pronunciamento falando que as aulas presenciais podem voltar a partir do dia 7 de outubro. Não tenho muita informação sobre isso. Eu acho que vocês vindo agora da aula de matemática, vocês devem, possivelmente a professora deve ter falado alguma coisa sobre isso, porque ela é melhor informada quanto a isso do que eu. Então, eu não tenho muitas informações para falar sobre isso. Só sei que dia 7, possivelmente, essas aulas voltem para quem os pais liberarem. Se os seus pais não liberarem que você volte, você vai continuar tendo sua aula online sem nada de prejuízo. Eu falo por mim e eu acredito que eu possa falar pelo grupo inteiro, né? Acredito que nenhum professor vai prejudicar o aluno que ficar em casa, que escolheu ficar em casa por ainda não ter a vacina, por se achar mais seguro ficando em casa. Eu acredito que ninguém será prejudicado. Eu posso dar certeza absoluta que em física, de jeito nenhum. Vai continuar da mesma forma. Se, por exemplo, eu não sei ainda como vai funcionar, mas se, por exemplo, essa nossa aula online tiver que ser lá na escola, então ela vai continuar assim, ó, eu olhando para a tela e olhando para quem estiver lá sentado, tá bom? Vai continuar da mesma forma, tela na frente do computador, na frente da lousa, tudo igualzinho, tá bom? Então a aula vai ser uma presencial online? Então, Gustavo, pelo que eu entendi, sim, né? Mas como eu disse, ó, eu não tenho tantas informações sobre isso. Eu acho até que a professora de matemática, a Mariuxa, tenha mais informações, né? Mas que eu saiba, Gustavo, ninguém é obrigado a voltar. Por exemplo, se for obrigado, meus filhos vão reprovar, porque eu não vou deixar eles voltarem, porque a gente ainda não tem vacina, né? Eu não vou deixar eles voltarem. E eu vou, se eu tiver que voltar, vou voltar todo cheio de máscara e proteções para todo lado. Luva, tudo que As escolas podem reprovar os alunos nesse ano? Que eu saiba, não, Gustavo. Que eu saiba, ninguém pode ser reprovado esse ano. Pelo que eu entendi, né? Mas as coisas elas mudam tão rapidamente, Gustavo, que vai saber. Mas pelo que eu saiba, não. Esse ano é um ano muito complicado para todos nós, né? Em que vocês não podem perder conteúdo. Reprovar, eu acho que ninguém vai reprovar. Eu acho. Né? Porque as coisas mudam a cada momento. Até a semana retrasada, ninguém falava nada dessa volta. Aí a semana passada, veio o prefeito e falou dia 7 tem que voltar. Que eu saiba, pelo que eu li nas últimas vezes aí, não pode não, viu, Gustavo? Mas o grande problema é o conteúdo. Porque pensem, você passou. Só que ano que vem eu tenho que explicar o conteúdo do segundo ano. Não dá para ficar voltando. Mal a gente consegue cumprir nossa apostila inteira com o conteúdo daquele ano. Imagine ficar voltando para retomar conteúdo, né? A não ser que tenha um tipo de aula de recuperação, de reforço, em outro horário, no contraturno, no período da tarde. Porque senão fica muito difícil, né? A gente só tem 3 aulas por semana. É bem complicado, né? Tá bom, Gustavo? Beleza, valeu, professor. Valeu. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, é uma dica super importante, que é a seguinte: mesmo a gente voltando até essas aulas presenciais, a doença ainda não foi resolvida, certo? Vocês sabem disso. E não é uma doença, não é uma brincadeira. Se fosse brincadeira, a gente não estava há 6 meses em casa. Então, se vocês voltarem, por favor, se cuidem. Cuidem de vocês o tempo todo, usem máscara o tempo todo. Evitem essa questão de abraço, aperto de mão. Evitem, por favor. Se alguém vier falar com vocês sem máscara, não deixa, reclama, não deixem ninguém dar aula para vocês sem máscara, porque não dá, né? Essa doença não é brincadeira. Vocês percebem pela quantidade de pessoas que já morreram e ainda é um número que eu acho que nem tão verdadeiro é. Então se cuidem, por favor, se for permitido pelos pais de vocês que vocês voltem, tá bom? Se cuidem. Pedido que eu faço a vocês. Agora que a prova já abriu, então a primeira coisa que a gente vai fazer é compartilhar a prova. Me dá um retorno alguém, se vocês já conseguem ver a prova, que eu compartilhei a tela. Estão vendo já ela? A prova está aparecendo. Beleza, ótimo. Tá aparecendo, né? Que bom, que bom. Então ela já está aparecendo, tá aqui, né? O cabeçalho, tanana, tanana. E aí vamos lá para a questão 1. Então, primeiro A e primeiro B. Vocês vão poder fazer essa prova até hoje, para valer um pontinho a mais.
E vocês vão estar fazendo essa prova com conteúdo a partir da página 31, né, que é o capítulo 6, que são os sistemas conservativos. Lógico que dentro dos sistemas conservativos vão aparecer aí energia cinética, energia gravitacional, energia elástica, que são conteúdos anteriores. E eu acho que vocês já devem ter se acostumado a isso, né? Física é uma coisa que não tem como a gente esquece um tema totalmente e vai ver outro. Não tem isso. Então a gente sempre usa coisas que já se passaram. A questão 1 vai falar o seguinte, ó. Vamos ler juntos. Após uma cirurgia no ombro, comumente o médico indica exercícios fisioterápicos para o fortalecimento dos músculos. Esses, por sua vez, podem ser realizados com auxílio de alguns equipamentos, como, por exemplo, bolas, pesos e elásticos. Ó, bolas, pesos e elásticos. Considere o exercício realizado com a ajuda do elástico. Ajuda do elástico, em que o paciente deve puxá-lo até o seu corpo e depois soltá-lo lentamente. A figura abaixo ilustra a posição do paciente. Olha lá o paciente, ó. Então, ó, passando o mouse aqui. Essa aqui é uma situação que ele já puxou, né, essa mola ou ainda não? A mola e deixou ela tensionada, deixou ela firme. Ele vai puxar até ele e depois voltar para essa posição inicial. Puxa até ele, volta para a posição inicial. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. Oi, diga. Só queria saber se era pra... Opa, pronto. Só queria saber se era pra vacina no papel ou não. No papel, tipo, imprimir e vacina no papel. Você que sabe, Guilherme, tanto faz. Se você pode fazer no seu caderno e colocar lá, questão 1. Questão 1. Alternativa tal, né? Que não tem conta. Não precisa imprimir, não. Não precisa imprimir. Entendi. Só se você quiser. Tem gente que prefere, né? Tem gente que gosta de imprimir, tem na sua mão. Eu imprimiria, porque eu gosto de negócio na minha mão. Eu não gosto muito da tela do computador. Mas se conseguir fazer pela tela, de boa. Vai colocando questão no caderno e vai resolvendo. Ó, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Quando o paciente puxa o elástico, ó, aqui ele não puxou ainda. Ele vai puxar o elástico até ele. Fornece energia para o mesmo, que armazena na forma de... Que energia é essa que tem o elástico, hein? Não vai me dar... Não vai responder. Isso aí. Qual é a energia? É aquela energia potencial, né, professor? Energia potencial. Qual energia potencial, né? Qual delas? Depois ele fala o seguinte: a força aplicada pelo elástico na mão do paciente, porque ó, ele puxou, aí o elástico vai aplicar uma força na mão. É uma força o quê? Constante, variável, só essas opções, ou variável? E conservativa ou não conservativa? Tá bom? Pensem nisso. É uma questão bem tranquila. Bem fácil essa. Professor. Já dá pra... Cara, ó, já dá pra eliminar 3. Aí vocês vão ficar só com 2. E aí vai ser bem fácil resolver. Quanto a Fala, isso, Guilherme. eu já tô meio que triste com uma coisa, sabe? Triste? Não entendi direito conservativa ou não conservativo. Vou explicar. Uma força conservativa, Guilherme, é uma força em que todas as energias envolvidas ali naquele sistema, eles somente trocaram de um corpo para o outro e nada ficou. Por exemplo, a resistência do ar, entendeu? A dissipativa, ô Guilherme, ela acontece, por exemplo, a todo momento quando eu estou andando. Porque a todo momento, quando eu estou andando, um pouco da gasto para andar fica no chão e vai comendo a sola do meu sapato. Isso se chama atrito. Um objeto em queda livre, ele tem resistência do ar, então ele tem forças dissipativas. O sistema conservativo, Guilherme, as forças conservativas, elas fazem parte do mundo imaginário da física.
Elas são muito difíceis de acontecer e, na grande maioria das vezes, Então as conservativas são, por exemplo, de nenhuma maneira. de nenhuma maneira. Elas, por Por exemplo, exemplo, na fala, questão, pode tipo, falar. que eu fiz uma pola de pilhar, normalmente ela se ativa porque o ar da tela está extinto. Tiraria E alguma força. também, Mas não se só o ar, né? Aquele tapete da mesa do bilhar é, também, o Guilherme. Tem atrito. atrito ali, né? Mas se Tem um você atrito ali. desconsiderasse tudo isso, ela seria conservativa porque a força seria total, e quando batesse na pola, a pola ia receber toda a energia. Perfeito, Só que uma perfeito. coisa, quando batesse na pola, ela não iria perder energia, quando a gente aplica nela? Porque a gente aplicou Batendo na... numa pola, a gente aplicou uma energia que vai para outra pola de energia. Ó, Quer dizer, pensa assim, ó. Se você desconsiderou o atrito, se você desconsiderou a resistência do ar e uma bola de bilhar bater em outra bola de bilhar, sistema conservativo. Toda a energia de uma foi para a outra. E nada se perdeu. Por isso que vocês precisam tomar cuidado aí, ó, com esse enunciado. Vocês vão perceber que as duas dúvidas que vocês vão ficar entre duas alternativas vai falar sobre a mesma coisa, se ela é conservativa ou não. Eu não deixei essa dúvida com vocês. Eu já matei isso daí, ó. Vocês vão olhando para a questão, vocês devem estar percebendo que vocês estão entre duas, né? Já que a gente está falando de um elástico. E as duas que vocês estão, elas vão falar a mesma coisa. Que o sistema é de determinada forma. Eu não deixei essa dúvida nessa questão para vocês. A dúvida é se é variável ou constante. Essa então, força ela é variável ou constante? Essa é uma dúvida que pode ser feita para vocês. Que vocês entendam agora essa dúvida que o Guilherme está falando. Porque no enunciado, Guilherme, eu não coloquei desconsidere a resistência. Então, no enunciado, o que eu sei é que a moça está puxando o elástico. O rapaz ou a moça, não sei o que é, acho que é uma moça, ela está puxando o elástico. E aí ela volta com o elástico, puxa o elástico, volta com o elástico. Eu não disse que a energia, a força que ela está fazendo no elástico, nem a força que o elástico faz na mão dela, eu não disse que isso está perdendo nada no ambiente. Então, esse é um tipo de força conservativa. Estou dando resposta aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então, é o que importa lógico é o que esse é um tipo conhecimento, de... não a resposta. Vamos aumentar nosso conhecimento. É o que o Gustavo falou agora há pouco, né? Ninguém vai reprovar esse ano. O que a gente precisa é conhecimento, né? Vocês não são bobinhos mais, né? Vocês não são do Fundo 2. A gente tem que pensar no conhecimento que vocês estão adquirindo e pagando para isso. Então, vamos pensar que o tipo de força que está acontecendo nesse caso é uma força conservativa, sim, posso falar. É uma força conservativa. Uma coisa, Por quê? por Pode exemplo, falar. sabe aquela música lá que a gente usa, tipo, que faz fu, sabe? Não me lembro direito se era Funfuncela, sabe? Tipo, que você aperta e faz, assim. Não sei que música que é essa. Deixa eu pegar outro exemplo. Ah, Tipo, um movimento tipo tiro e voltar, assim. Acho que tinha uma máquina, por exemplo, tiro e volta. sim. Esse negócio, por exemplo, seria constante porque ela estaria constantemente indo e voltando assim. Tipo, você aperta e volta. E isso seria uma energia constante. Acho que uma Caramba, energia variável seria uma ó, energia em que o que eu percebo, Guilherme, é que você fica me enrolando, e você vai conseguindo todas as respostas, sabia? Porque olha só o exemplo que o Guilherme deu, que bacana. O exemplo de uma máquina, a máquina é projetada para fazer aquilo. Então a máquina ela não se cansa de puxar um elástico. Então ela vai ficar indo e voltando, sempre. Enquanto ela estiver ligada na tomada, aquilo vai mudar. A não ser que ligue na tomada. Eu já fiz bastante fisioterapia, principalmente no joelho. Eu não tinha paciência para ficar fazendo esse movimento aí da mola. Será que minha força era constante ou variável? Chega, não vou falar mais da 1 não, Guilherme. Para 2, chega da 1. Tô dando a resposta. Tudo bem, Guilherme? Beleza? Deu para entender? tudo bem. Beleza. Questão 2. Deixa eu chegar na 2 aqui direitinho. Mas na verdade aquilo era só uma dúvida. Né? Não, essa vamos... era só uma dúvida. Eu não tinha Não, certeza sim, se era isso mesmo.
É que você, Guilherme, eu não sei ainda o que você quer fazer da sua vida, mas você tem um dom de ir arrancando as coisas aos poucos. Você seria um ótimo repórter. Ó, questão 2. Um vaso estava sobre o... Ou até investigador, viu, Guilherme? Um vaso estava sobre o beiral de uma janela. O que é beiral de uma janela? É aquela partezinha onde as senhorinhas colocam os vasos, né, para ficar bonitinha a janela. Sabe, aquela parte que você se esconde da chuva, quando você está lá embaixo. Esse é o beiral, né? Essa janela está a 5 metros do chão. Uma pessoa distraída esbarra no vaso, que cai da janela e atinge o chão. Bom, temos uma situação inicial. Qual que é a situação inicial? O vaso está parado a 5 metros do chão. E nós temos agora uma situação final, que é qual? O vaso chegou no chão, então não tem mais altura. Só que ele chega com uma certa velocidade. Qual é? Ó, desprezando a resistência do ar, então a gente está falando de um sistema conservativo, então nós vamos igualar as energias iniciais e finais. Qual é a velocidade com que chega no chão? O que eu posso falar a mais, primeiro ano, porque está bem também esse, o que eu posso falar a mais é que vocês podem se basear no exercício, deixa eu ver qual aqui, ó, bem parecido, no exercício 2 da página 34. Olhou o exercício 2 da página 34, eu duvido você errar. Então, ó, não precisa esperar o seu colega te mandar a resolução da prova. Faça você, você é capaz. Seus pais pagam para isso, você é capaz. Faça olhando. Ou, primeiro olhe o exercício 2 da página 34. Você vai ver, vai estudar ele. Tá apostila? É, a apostila. E vai fazer esse exercício 2 da prova. Beleza? Estamos numa nova realidade. Para resolver um exercício, qual engenheiro-chefe não olha a parte teórica para mandar o peão trabalhar? Que professor olha a resolução de um exercício antes de fazer ele nessa aula? Estamos numa nova realidade. Você está fazendo sua prova da sua casa. É óbvio que você vai olhar a apostila. Qualquer profissional olha. Certo? Qualquer enfermeiro olha alguma base na hora de fazer determinada aplicação, qualquer médico olha uma determinada referência na hora de analisar. Na verdade, os exames já vêm com uma referência para o médico poder analisar. Tá bom? Olhar uma apostila faz parte da nova realidade. E saber olhar ela de forma correta é que vai fazer um bom profissional daqui para frente. Questão 2, alguma mais pergunta ou posso seguir? Seguir? O que não dá é para esperar o colega fazer para copiar. Isso não é legal. Agora, você pegar as suas coisas, de todas as aulas que vocês tiveram nessas 8 semanas antes dessa prova, é extremamente válido. Ó, questão 3. Uma criança de massa 30 quilos encontra-se em repouso, no ponto A. Já temos aí uma energia. Já sabemos que energia é essa. Porque tem uma altura de 1,80 m em relação ao ponto mais baixo, o ponto B. Adotando-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10, desprezando todos os atritos. Então, estamos falando de novo de um sistema conservativo. Qual é a velocidade da criança no ponto mais baixo? Se você acertar a 2, você acerta a 3. Impossível acertar a 2 e errar a 3. Elas são iguais. Iguais. Só mudam os dados, tá bom? Primeiro A e B. Beleza? Professor, o senhor pode repetir o que você acabou de falar, por favor? Posso sim, Camille. Ó, a 2 e a 3, elas são iguais. Sistemas conservativos. A única diferença são os dados que vão mudar. Então, a gente vai pegar a energia inicial, lá no ponto A, e igualar a energia mecânica final, lá no ponto B. Tudo bem, Camille? Sim? Ok, obrigada. Valeu, valeu. Então, ó, a 2 e a 3 muito, muito, muito parecidas. Eu acho que os dados da 2 são um pouquinho mais fáceis, né? Porque a gente tem números mais bonitinhos aqui, né? Ó, tem uma altura melhor, vocês vão perceber o que vai acontecer com a massa. Agora, já na 3, a gente tem 1,8, né? Um número um pouquinho mais chato, mas
vocês vão conseguir resolver. Nas duas, nós devemos achar a velocidade com que se chega no ponto. Duas questões base para resolver. Também são tomarem como base dessas duas, tá bom? Então, na sequência, tivemos duas questões de sistemas conservativos. Na verdade, a primeira também era, né, de conservativo. Olha lá, quarta questão. Um goleiro arremessa uma bola de futebol de 400 gramas, pense nessa unidade de medida, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, temos aí uma energia mecânica inicial, né? Ó, ele falou que tem uma velocidade inicial. A partir de uma altura de 1 metro acima do campo de futebol. Me parece que tem dois tipos de energia, então, inicial aí, hein? A bola quica várias vezes no gramado, até que para sobre este. Considerando a bola como uma partícula material, que a gente viu que é uma partícula material lá no primeiro bimestre, e a aceleração da gravidade igual a 10, qual é a energia dissipada da bola desde o lançamento até o repouso final? Pessoal, essa é sistemas não conservativos. Então, a gente sai da página 34 e para resolver esse, a gente pode tomar como exemplo um exercício, por exemplo, da página 40 e 41. Tipo o exercício 3, o 4. O 4 acho que seria uma boa. O 4 seria interessante. Então, vocês vão tomar como base esses exercícios que estão nessas páginas 40 e 41, tá bom? Pensa que tipo de energia que tem inicial, que tipo de energia que vai ter final, pensa que a bola parou, enfim, acho que vocês vão conseguir. Alguma dúvida nesse? Perguntas? Em qual? No 4? Não? Esse daí, qual é isso? Eu não entendi qual foi a pergunta, Guilherme. Esse o quê? Ah, não, eu só coloquei aqui que esse daí é igual às outras duas. Ó, lá na 40 e 41, tá? Sistemas dissipativos. Não é difícil também não, tá? Eu acho que ele é um pouquinho mais difícil que os anteriores, mas acho que sai também aí. Vocês conseguem. Simplesinho, tá? No 5, porque ele é bem bobinho, bem simplesinho. Em sistemas conservativos, podemos ter a transformação da energia cinética em energia potencial, sem alteração da energia mecânica. Sem alteração da energia mecânica. Na figura abaixo, temos um esquema de uma montanha-russa, que pode ser considerada como um sistema conservativo. Utilizando a linha verde como referência do sistema e considerando que no ponto A o corpo para por um instante. Ó, presta atenção. No ponto A o corpo para por um instante. Antes de iniciar a descida. Podemos afirmar que as energias mecânicas presentes no ponto A, B, C e D são. Então, vocês vão perceber aí que as alternativas, elas possuem sempre 4, né? Então, no ponto A, o que eu tenho? Vírgula. No ponto B, o que eu tenho? Tenho uma, tenho duas. Vírgula. No ponto C, o que eu tenho? Uma, duas. E no ponto D, tá bom? Você sempre tem aí, ó. Eu estou vendo que no ponto A e no ponto C, vocês sempre têm uma... Ah, não, tem no ponto C, tem uma alternativa C, dá duas opções, né? No ponto C de energia. Então, pensem que tipo de energia tem em cada ponto e procurem a alternativa. Vocês vão encontrar. Não é muito... Essa é bem tranquilinha de fazer. Pergunta na 5? Pergunta na 5? Não? Silêncio diz que não. Não. Então, beleza. Vamos à sexta. Os celulares são indispensáveis nos dias de hoje, cada vez mais, né? Para a maioria da população. Com o objetivo de vender mais, as fábricas de celulares têm investido em pesquisas que tornem os celulares cada vez mais completos e resistentes.
Resistentes, acho que vocês não devem concordar muito, não. Né? Considere um celular de 100 gramas, presta atenção na unidade de medida, que cai do bolso da calça de um estudante, a uma altura de 80 centímetros do chão. Presta atenção na unidade. Qual a velocidade com que o celular chega ao chão? Despreze a resistência do ar, portanto, sistema conservativo, igual à questão 2 e 3. Igualzinho à questão 2 e 3. Eu acho que a maior dificuldade aqui são as unidades de medida, para vocês trocarem, e aí vocês vão fazer igual a 2 e a 3. Então, acertou a 2, vai acertar a 3, vai acertar a 6, porque elas são iguais, mesma fórmula. Não esqueçam, por favor, de na foto mandar todos os dados, todos os passos da sua resolução. E não esqueça de preencher o gabarito no final, já que esse é um teste, é uma prova teste, vocês precisam treinar preenchimento de gabarito. Por mais que pareça bobo isso, mas lá nos testes que vocês vão encontrar lá na frente, o preenchimento do gabarito é primordial. Pergunta na 6, diga. Mas tem que ser passadas para quilos, não é? No as contas. Sim, senhor. Sim, senhor. Sistema internacional em quilo. Como que eu sei que está no sistema internacional? Não, é quilo e metro. Como que eu sei que está no sistema internacional? Pela nossa constante. Quem é a constante nesse caso? A gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre devemos observar a constante. Se a constante, o valor está no sistema internacional, é nele que devemos usar. E metros por segundo ao quadrado é sistema internacional. Eita, tá Questão 7, turma. Tá vendo? Olha só. A questão 7 fala o seguinte. Você ouviu? Eu ouvi, ó. Tá vendo, Guilherme? Um bloco de massa igual a 2 quilos desliza para baixo em uma rampa que tem uma altura de 3,5 metros. Vocês sabem que tem uma grande diferença entre deslizar e rodar, né? Quando eu deslizo, é um jeito. Quando eu rodo, é outro jeito. Pensem nisso. Bom, tem uma altura de 3,5 metros e um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10. Nessas condições, quando o bloco atinge a base da rampa com uma velocidade igual a 5, qual é o valor da energia dissipada pelo atrito? Portanto, esse é sistemas dissipativos, não conservativos. Aí você pode fazer do jeito que eu resolvi com vocês, né? Ó, iguala a inicial com a final e soma o dissipativo. É o que vocês vão achar, né? O dissipativo. A diferença entre a inicial e a final é o que perdeu. Facinho também de resolver. Vocês vão conseguir também resolver isso tranquilamente. Pergunta na 7? Acho que a mais difícil até agora é a 4. Pergunta na 7? Não. Não? Então vamos seguir. Vamos a 8. Opa, foi muito aqui. Uma bola de massa 0,2 kg é abandonada do repouso, né, velocidade zero, a uma altura de 2,3 metros e após atingir o solo, volta a uma altura de 1,8 metros. Desprezando a resistência do ar, sistema conservativo. E sabendo que o módulo da aceleração da gravidade é 10, é correto afirmar, opa, apesar de desprezar a resistência do ar, ele fala que teve perdida. A energia perdida pela bola. Então é sistema dissipativo. Portanto, ela perdeu energia, provavelmente, quando ela bateu no chão. Não foi na resistência do ar. Foi isso mesmo, ó, devido ao impacto com o solo. Qual é o valor da energia perdida devido ao impacto do solo? A questão 8 é igual à questão 7. Então, sistemas dissipativos, vocês podem dar uma olhada no exercício 4 da página 41. Tá bom? Exercício bacana para se olhar, para a gente ter como referência para fazer esse 8. Olha, vou falar que o 8 também ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, vai. Até agora o 4 e o 8. Mas nada assim muito complicado, tá? Nada no nível que se fosse presencial seria. Se fosse presencial seria um pouquinho mais difícil. Tá um pouquinho mais tranquilo do que eu costumo fazer. Pergunta na 8?
Não? Então 9. Temos um desenho na 9. Questões com imagem são sempre melhores. Um menino de 30 quilos, inicialmente parado e a 4 metros do solo, inicia um movimento de descida de A para B, como mostra a figura. Que belo escorregador, né? 4 metros do chão. Vamos ver qual é a pergunta. Olha, ele deu a velocidade para a gente ali. Ele chega a B, ao nível do solo, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Tá, foi isso mesmo que ele falou no desenho. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, a energia mecânica dissipada pelo atrito do rapaz com o escorregador, quando ele esfrega a bunda no escorregador, qual foi a energia dissipada por esse atrito? Mais um sistema não conservativo, turma. Então, você vai pegar a energia mecânica inicial, igualar a final e somar a energia dissipada. A dissipada é o que eu quero. Mais um aí que vocês podem estar resolvendo, olhando aí o exercício 4 da página 41. Pergunta? Perguntas? Não? Na 9? Não. Beleza, vamos a 10. Questão 10. O pugilista Mohamed Ali, acho que é assim que se fala, né? Nascido em Cassius Marcellus Clay Jr. Que estranho, né? O nome do lugar. Foi considerado um dos maiores da história do boxe. E o primeiro esportista a aliar marketing com política. Em 73, teve seu maxilar quebrado no 10º assalto na luta contra Ken Norton. E mesmo assim suportou até o final dos 12 assaltos, tendo perdido a luta por pontos. Caramba! Firme ele, né? Quando o boxeador dá um soco em seu adversário, sua mão e seu braço vão rapidamente na direção do oponente e são parados por este. Considere a situação na qual um boxeador, peso pesado, com 90 quilos, seja atingido por um soco com velocidade de 5 metros por segundo. E que o intervalo de tempo em que a luva do adversário permanece em contato com seu rosto seja de 150 milissegundos. Nestas condições, podemos afirmar que a intensidade da força aplicada pelo soco é equivalente ao peso de um bloco com qual valor de massa? Sabe qual é o exercício que é esse? É o que fala um pouquinho de quantidade de movimento e impulso, que foi a última coisa que a gente viu. Esse exercício, eu tenho só um exercício sobre esse assunto na prova, porque esse exercício, vocês vão precisar saber o que é quantidade de movimento e o que é impulso. Vocês podiam se basear na questão 5 da página 45. Lembra que a gente teve que calcular a quantidade de movimento do cofre? Tinha o leopardo, o automóvel, o caminhão e o cofre. Então, vocês vão calcular do mesmo jeito que eu fiz para encontrar o do cofre. É da mesma forma, porque vai envolver a energia, vai envolver quantidade de movimento e impulso. Essa questão 10 ela é ótima. É a mais complicadinha da prova, mas ela é ótima. É de um nível espetacular. Nível de vestibular essa questão, tá? Essa questão é muito boa mesmo. Se você conseguir fazer ela direitinho, os números bateram, chegou no resultado, você tá de parabéns. Significa que você fez um ótimo bimestre. Você entendeu direitinho da prova mensal até hoje. E aí a gente finaliza. Não esqueçam de preencher aqui, o gabarito. Não esqueçam de preencher esse gabarito. Quantidade de movimento e impulso, então, como eu disse, não está sendo muito cobrado, porque eles vão aparecer de novo na prova mensal do 4º bimestre, já que a gente não terminou a apostila, ficou faltando colisões. E colisões tem tudo a ver com quantidade de movimento e impulso, então eu deixei para cobrar mais isso na prova mensal do próximo bimestre. Segunda-feira que vem já tem o início do 4º bimestre, ainda na apostila 3. A apostila 4 vai ser usada só na primeira segunda de outubro. Por enquanto a gente ainda tem a 3, porque a gente tem que finalizar. O que mais que eu tenho que dar dica para vocês? Acompanhem o envio da prova. Você me enviou a prova pelo seu e-mail? Acompanha para ver se eu já corrigi. Porque se, por exemplo, demora muito e eu não corrigir, entre em contato comigo e fala, professor, você recebeu a prova? Não precisa ser na mesma hora que você mandou. Mas depois de uns 3, 4 dias,
recebeu a prova? Porque você não me falou nada se você corrigiu a minha, tá? Então entre em contato comigo, não deixa isso morrer. Porque senão vai que sua prova se perdeu no meio do caminho, tá bom? Primeiro ano, que mais que eu posso falar? Então essa é uma prova de muitos cálculos. Vocês percebem que tem muitas continhas para vocês fazerem. É extremamente importante que esses passos sejam mostrados. Tá só me Por isso que é perguntando uma coisa. extremamente... Fala, Guilherme, manda ver, manda ver. Olha, eu percebo que você. Quando você, algumas vezes, você desconsidera as forças de da energia mecânica. Pode fazer isso? Pode. Principalmente quando ele for conservativo, Guilherme. Principalmente se o sistema for conservativo. Aí você acaba desconsiderando, sim. Respondi Então sua eu pergunta. posso colocar, tipo, metros pra ter se tinha alguma coisa ou encontrar alguma coisa que tenha a ver. Sim, sim, sim. Pode sim, pode sim. Tá. Acho que a Capricha ajudar o pessoal top ali, se eles perceberam. Sim. Você tem razão, você tem razão. Eu queria fazer a chamada com vocês hoje, ó, compartilhando a tela a minha planilha de notas, para vocês verem o que eu já tenho de nota lá, vocês perceberem quem fez positivo on, quem não fez, como é que funciona, como que eu coloco isso, tá bom? Olha só, aqui o T1, que vocês estão vendo aqui com o mouse, o diário do primeiro A, o T1 é a soma dos trabalhos semanais com as presenças nas aulas. O T2 são as trilhas, a avaliação mensal, a avaliação bimestral. Professor, você tá no errado. Eu tô no errado? Eu tô no primeiro A. Não, é pra você estar no primeiro P. Eu vou fazer os dois, Guilherme. Ele vai fazer os dois. Tá. Tudo bem. Eu vou fazer chamada dos dois. Ó. Deixa eu só acrescentar um negocinho aqui, ó. Ô, professor, qual que era seu T2? Pois é o positivo on. Ué, por que não foi aqui a fórmula? Porque tá compartilhando tela, não consigo. Verdade. Ô, professor, o T1 é o quê? É das aulas? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. O T1 é a pesquisa da semana, mas aqui sua aula, sua participação aqui na aula. Tá, beleza. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Ainda não sei porquê. Encontramos um problema nesta fórmula. Ok. Beleza. Ué, por que não foi? Entendi por que não foi aqui. Deu alguma merda aqui. Falando sério. Oh, meu Deus do céu, o que acontece? Ele não tá nem mexendo mais aqui. Que beleza, hein? Ok, meu filho. Ok. Ixi, primeiro ano. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Deixa eu abrir o do primeiro B. O primeiro B não deu nenhum problema. Deixa eu abrir o do B para poder fazer chamada logo, senão acaba. Terceiro ano eu acabei esquecendo de fazer chamada, tive que tirar uma foto. Deixa eu fazer a chamada do B. Já que o A não deu certo. Eu pensei que dava para fazer mudando aqui, compartilhando, mas parece que não dá. Deixa eu tentar. Alguém ficou com mais alguma dúvida da prova? Por favor, não esqueçam do positivo on. Tá demorando para abrir aqui os diários, não sei, alguma coisa deve ter acontecido aqui com o Excel, tá demorando para abrir. Outra coisa também, que eu estava esquecendo que eu precisava falar com vocês, pouquíssimos alunos mandaram a pesquisa da semana passada, que era uma experiência bobinha de ser feita. Por exemplo... Que era aquela do livro lá que tem que descer. Isso! Eu recebi, por exemplo, eu não lembro de quem foi, não sei se foi do Guilherme, da Giovana, alguém mandou e falou assim, eu não tinha bolinha, tive que improvisar. Isso, perfeito. Foi você, Camille? Foi você, né? Eu lembro que alguém tinha mandado, eu não lembrava quem era agora. Alguém pegou e falou assim, não tinha bolinha, tive que improvisar. Perfeito. E professor, eu meio que... Sabe quando eu perguntei o negócio lá, eu já entendi como aquilo funciona, entendeu? Sim, entendi o que você tá falando. Eu não sei porquê, mas o meu Excel deu algum problema aqui, eu vou fechar ele
Porque não tinha salvo nada mesmo. Vou fechar ele, salvar aqui. Vou abrir de novo. Não sei porque deu algum problema, ele não estava abrindo. Então, assim, ó, fiquei meio triste por pouquíssimos alunos terem enviado. Isso valia 2 pontos. Eu Lá sinto que naquele aqui é grupo. como se fosse uma assembleia de políticos, sabe? Cheio de secreto aquilo, sabe? Aquilo, isso, sabe? Você sabe isso? Daí, É sei é isso, sim. uma Claro que é aquilo. assembleia, isso mesmo, né? Isso é uma assembleia. Ó, infelizmente o povo não mandou por completo. Enfim, pensei que iam ter mais adesões. Ô, professor, mas aonde que você pede esse trabalho da semana? Lá na aula gravada. Sempre tem que assistir, o Gustavo, até o final. Assistindo sempre até o final, em algum momento da aula, eu peço esse trabalho. O da semana Ah, passada eu não tá. tenho. Assim, ó, outra coisa que eu percebo é que lá no canal do YouTube ele sempre mostra, né, a estatística. Eu sempre vou atrás da estatística da semana. Pouquíssimos vídeos são assistidos por completo nos primeiros anos. Então, como eu sei que poucos assistem por completo, geralmente eu coloco lá no meio. Que é para quê? Que é para tentar obrigar vocês a assistirem por completo. Mas mesmo assim, o povo não assiste muito, não. Vamos lá, chamada. Ana Júlia. Ana Júlia. Professor, ela tá Não? sem microfone. Ah, beleza, coloquei, ó. Vocês percebem, ó, por exemplo, ó, dá uma olhada aqui, ó, no T1 da Ana Júlia. 3,5, né, ó. Se eu apagar esse 1 ponto daqui da presença de hoje, ó, fica com 3. E olha só, ó, aqui, ó, T2 e T3. O que eles são? Experimento. 2 pontos de experimento que muitos perderam. André. Presente. Presente, muito bem. Espera aí que eu esqueci de arrastar aqui a fórmula para baixo, senão não vai ir aumentando aqui para todo mundo. Deixa eu arrastar aqui que eu só troquei o da Ana Júlia. Arrastando de todos, beleza. André já foi para 7,5, percebeu lá, né? Bianca não. Caio tá aí? Não, né? Camille já falou comigo. Camille tá aí, né? Muito Presente, bem, então. beleza. E a Fernanda? Fernanda tá aí? Giovana? Presente. Ok, valeu. Gustavo Nunes tá aí, falou comigo. Beleza. Ó, percebe a trilha, ó? Por exemplo, o Gustavo, ó, tirou 10 na primeira, ó. Então aqui, ó, ele já tá com 5 no T2. São 2 trilhas, Ah, é a soma tá. das duas dividido por 2, entendeu? É a Tá soma certo, tá das duas certo. dividido por 2. Na primeira, o Gustavo tirou 10. Aí aqui, ó, eu vou colocar o resultado da segunda. Só que eu acho que a segunda fecha domingo, eu não tenho certeza. Vocês precisam dar uma olhadinha lá no positivo. Não, eu vi uma Helena. eu fiz uma que fechava ontem ou hoje, eu acho. Aí eu só fiz. Tem uma olhadinha. Eu acho que ela fechava antes de começar as provas, verdade. Eu tenho só que já pegar as provas e as notas e passar pra cá, verdade. Acho que já deve ter fechado mesmo. A Helena tá aí? Helena? Eu, A Helena tá, né? Ela respondeu, beleza. presente. Beleza, tranquilo. E vocês percebem que esse negócio da aula gravada não tem mais como a gente ter erro, né? Ó, eu vou colocando aqui os pontos e alguém. Eu tava e você não colocou. Opa, é só assistir a aula gravada. Tá? Não tem mais erro isso. Opa, Igor? professor. Oi, professor. Igor tá aí, né? Ô, Igor, valeu, Ô. valeu. Peraí, Guilherme, fala. Isabelle? Deixa eu Oi. tentar ir mais rápido, tá acabando. Isabelle tá aí. Catarina? Não. Letícia? Não. Se alguém tiver com o microfone ruim, vocês me avisam? Se vocês verem um nome aí. Levanta a mãozinha. Lucas Moreira? Professor, acho que a Letícia tá com o microfone ruim. Beleza, coloquei aqui já o dela, então. Valeu, brigadão. O Lucas Moreira tá aí? Manuela? Ele levantou a mão, professor. Professor, o Lucas Moreira levantou a mão ali. Beleza, coloquei aqui o do Lucas. Brigadão. E a Manuela e o Marco Antônio? Matheus Caldana? Aqui. Matheus tá aí, beleza. Tava pulando já. Patrick Viana? Eu vi o nome do Patrick, ele tá aí. Aqui acho que o microfone dele. O Paulo tá aí, já conversou comigo, beleza. O Pedro? Henrique? Rafael Portilho?
Ô, professor, acho que o Pedro ele tá com o microfone ruim também. Pedro, então deixa eu colocar aqui. Pedro e o Rafael Portilho tá aí? Não? Professor, o Portilho tá com o microfone ruim. Beleza, coloquei aqui do Portilho. E o Rafael Vieira? Presente, professor. Ok. Renan? Renata? Sabrina, eu vi o nome da Sabrina aí. Beleza. Vinícius? Vinícius? Vitor Nunes? Vitor Sachi? Oi, professor, oi, tô aqui. Beleza, coloquei. O Wendel tá aí, conversamos já. E a Júlia Carvalho? Cauã? Caio? Mariana Freitas. Beleza. Agora vamos pro B, rapidinho. Então, ó, primeiro A, boa prova para vocês estão dispensados, tá? Até terça-feira que vem. Segunda-feira já tem roteiro novo pro quarto bimestre, tá? Primeiro B, aguenta só um pouquinho aí pra gente fazer chamada juntos. Primeiro A, até... Valeu, professor, valeu. Falou, Espero que tenha ajudado. Tchau, senhor. Tchau, primeiro A. Tchau, professor. Tchau, Flávio. Valeu. Primeiro B fica aí, hein? Chamada primeiro B. Primeiro B fique. Deixa eu compartilhar também o diário com vocês, que o Guilherme queria ver. Primeiro B fica aí. Se alguém tiver com o microfone ruim, vocês me ajudam? Estou mudando aqui a fórmula. Vou colocar aqui mais um campo da chamada de hoje. Beleza. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso R4. Deixa eu arrastar para todo mundo ter a mesma fórmula. Ok. Vamos subir. Camille Custódio. Caterine. Diogo. Aqui, presente. Diogo já tá vendo até a nota da prova aí, né? Que eu já corrigi. Esther. Professor, a Caterine levantou a mão. Aqui, professor. Caterine levantou a mão, obrigado. Esther tá aí. Gabriel Araújo. Gabriel de Lima, Leandro. Giovana Fidelis. Júlia Zanelato. Júlia. Guilherme Matias, tá aí, conversamos. Oi. Gustavo Henrique. Presente. Valeu. João Vitor. Eu. Valeu. Júlia Fernandes. Júlia Pequeno. Eu. Valeu, Júlia. Espera aí que eu sumi aqui. Deixa eu mudar uma tela. Aqui, Júlia Pequeno. Julie Daiane. Larissa Cavalcante. Lucas Bernardo. Matheus Cavalcante. A Julie não está na aula, não? Eu tinha visto o nome dela. Murilo José. Eu tinha visto o nome do Murilo também. Murilo tá aí? Murilo levantou a mão e Professor. Murilo levantou a mão e a Julie também? Foi isso? a Julie tá na aula. Ah, beleza. Pedro Lobo. Peraí, Guilherme, tá acabando. Pedro Lobo. Rafaela tá aí, conversamos. Rayana. Renan. Rian. Samuel. Sérgio. Vitória. Tinha visto o nome da Vitória. Você tá aí, Vitória? Kelvin. Wallace. Eric. Felipe. Gabriel da Silva Lima. Maria Eduarda Cordeiro. Professor, a Vi e a Maria Eduarda levantou a mão. Beleza. Ok, coloquei aqui para Vitória e para Maria Eduarda. Perfeito. Terminamos. Primeiro B também dispensado. Só o Guilherme que não. O Guilherme quer me perguntar. Obrigado, espero que eu tenha ajudado aí com a prova. Boa prova a todos. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu tento ajudá-los.